Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e vamos continuar o nosso mini curso do ALC 207, que trata do quê? Trata do regime disciplinar dos servidores. Agora, a gente vai tratar do assunto chamado regras de aplicação. Professor, por que existe esse capítulo chamado regras para aplicação, né? Vamos supor que o funcionário, né, cometeu lá um deslize, um pequeno deslize, aconteceu, né, mas ele não tinha intenção, não foi nada proposital, mas aconteceu. E os efeitos desse deslize não provocou dano à administração pública, não teve reflexos grandiosos. O que acontece? Você não pode aplicar uma pena de demissão para um sujeito desse, né? Porque se você aplicar a pena de demissão, você está perseguindo o sujeito, né? Então nós temos que ter o quê? Regras para aplicação. E essa aplicação deve ser ao caso concreto, fazendo uma análise detalhada de todos os fatos e fatores que circulam ao servidor e aquela circunstância específica, né? Para que você puna aí de maneira correta. Mesmo tempo, fazendo uma oposição do exemplo que eu passei para vocês, o cara cometeu uma falta grave, corrupção ativa, né? Ele recebeu dinheiro indevido, vantagem indevida, né? Aí você tem que aplicar na gravidade dessa situação, né? E aí, professor? E aí, claro, você não pode aplicar uma pena de repreensão nesse caso, você tem que ser uma pena maior. Então, por isso que existe o capítulo 3º, né? Para você ter este critério na aplicação da penalidade que nós vimos no capítulo anterior. Então, o que deve ser considerado na comissão processante, lá na sindicante, né? Porque a comissão ela é obrigada a fazer uma sugestão da pena aplicável e, claro, que a autoridade competente que aplica. Então, essa é a autoridade competente deverá levar em consideração a natureza, a gravidade, né? Os motivos determinantes e a repercussão da infração aos danos por ela causados, o comportamento e os antecedentes funcionais do servidor, a intensidade do dolo, que é a intenção de fazer aquilo, ou o grau de culpa devem ser considerados para a dosagem da sanção administrativa. Ou seja, isso aqui é fazer justiça, isso aqui é dos justos, né? Então, para a aplicação da pena, tem que acontecer, tem que ter esta análise aí do ato em si, né? E aí, professor, dessas regras para aplicação, já um desdobramento do artigo 10º, a autoridade deverá analisar as atenuantes, né, do servidor e as situações que vão agravar. O que são as atenuantes, né? As atenuantes são aquela situações que vai o quê? Tentar amenizar a aplicação da pena. Por quê, professor? Tudo isso parte de uma ideia central do direito, né? O direito sempre tenta, né, preservar aqueles de boa fé, né? Aqueles que têm aí boa fé sempre tentam aí preservar aqueles de boa fé. É claro, né? Teve boa fé, não teve intenção, não teve dolo, né? Então tem o quê? Ó, as circunstâncias que vão atenuar a pena, né? Por exemplo, uma das situações que pode atenuar a pena lá, suspensão. Mas pode ser de 1 a 30 ou de 31 a 90, né? Depende da situação. Vamos lá. Então, primeiro, né? Haver o transgressor procurado diminuir as consequências da falta. Olha aí, eu errei, mas a partir do momento que eu identifiquei meu erro, ó, eu tentei o quê? Diminuir as consequências da falta. Ou haver, antes da aplicação da pena, reparado o dano. Então, se reparou o dano que teve, é claro que ele vai ter uma atenuante. Não estou dizendo que ele não será punido, ele será, mas é uma atenuante para a aplicação da pena, né? Haver o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante ou processante, de modo a facilitar a apuração daquela, né? Então o cara confessou, cara, no direito o seguinte, não só no direito administrativo, no direito penal, né, em especial penal, ele visa o quê? Todo aquele que confessa, gente, tem uma atenuante na aplicação da pena, né? Por quê? Porque já facilita tudo, cara. Facilita lá a vida do juiz, facilita a vida da comissão sindicante, facilita a vida do cara que vai aplicar, a autoridade competente que vai aplicar a pena ao servidor. Porque ele confessou, fica tudo mais fácil, né? Não necessita mais aquele conjunto probatório, tá?
para provar que o cara fez aquilo, ele confessou. É claro que o cara que confessou vai ter que ter um benefício, porque ali ele errou, assumiu as consequências do erro e ele reconheceu e confessou. Então, ele está agindo de boa fé. Se está agindo de boa fé, ele vai ter que essa pena tem que ser atenuada na hora da aplicação, né? Tá certo? O outro item, né, finalmente, é boa conduta funcional. Então o cara tem um histórico lá, nunca aconteceu nada, claro que isso aí vai acontecer o quê? Isso aí vai ter que ser levado, tem que ter uma atenuantes aí a sua pena. E finalmente a última atenuante é relevantes serviços prestados, né? Então se ele tem aí relevantes serviços prestados, a administração pública aí tem que ser considerada aí a pena. Agora tem que ver a gravidade da pena, né? Por exemplo, o cara participou de um esquema aí fabuloso, gigantesco no estado, mesmo o cara tendo relevantes serviços prestados, né, ficha limpa, mas o cara tava lá mocosado, né, quietinho, pô, caiu, foi preso, não sei o que, papá, foi condenado na justiça, aí fica difícil a situação dele, né? Tá certo, gente? Tá certo? Então, são aqui as atenuantes, né? Agora, vamos para as situações que vão agravar a pena, né? Agravar, claro, vai ser o oposto. Aqui o quê? O cara está agindo de má fé. Ele não quer que seja o direito aplicado. Então, está agindo de má fé, claro que vamos ter o quê? Situações que vão agravar as penas. Primeira situação, reincidência, né? Gente, no direito sempre vai punir com rigor o cara que é reincidente. Por quê? Porque a penalidade também ela é pedagógica. Às vezes ele recebe uma penalidade branda, né? No sentido de ele ter o aprendizado das consequências do seu ato, e ele torna a praticar a reincidência. Então, a reincidência sempre vai ser punido com maior rigor, né? Segundo ponto, né? O cara agiu com coação, instigação ou determinação para que outro servidor, subordinado ou não, pratique infração ou dela participe. Então, ele está coagindo as pessoas, está instigando as pessoas a ter... faz aí, cara, isso aí não dá nada, não. Isso eu já vi, já vi. Claro que os caras se lascaram, né? Eu já vi muito disso, cara. Eu falo com propriedade, tá? Eu já fiz parte de comissão, cara. Eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso, cara. É chato, hein? É chato. Tá? Então, vai agravar a situação do sujeito, né? Outra aqui. Impedir ou dificultar que qualquer maneira a apuração de falta funcional cometida. Então, ele quer o quê? Impedir ou dificultar. Ele não quer, está escondendo provas, está escondendo situações, né? Ele está mentindo, né? Está impedindo. O que acontece, cara? Claro, vai ter uma situação agravada, né? E finalmente, não, para ter mais uma, finalmente aqui, né? Concurso de 2 ou mais pessoas que praticam as infrações, né? Então, concurso é de 2 ou mais pessoas, né? Ou seja, concurso de agentes aí vai agravar, né? Que é o que ele chama uma mini associaçãozinha criminosa aí. Bacana? Então, pronto, regras para aplicação das penas, paga para a galera aí, né? Vamos lá, rapidão. Jamais deixe que sua felicidade dependa dos outros. Olha aí. A felicidade ela é individual, só depende de você, não pode depender dos outros, né? Sabe por quê? Porque ninguém deixaria de ser feliz por causa de você. Exatamente, cara. Ela é individual. Então não tem nada disso de você ficar dependendo dos outros, tá certo? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.